Ok. Segundo o nosso técnico, a coisa está ligada. Então, irmãos, semana passada nós começamos esse estudo sobre heresias, seitas e heresias, né? Aí eu comecei falando por que a gente vai fazer esse estudo, porque faz parte do meu trabalho, né? Como pastor, está avisando e alertando e ensinando a igreja quanto aos lobos que cercam, e às vezes quanto aos lobos que surgem dentro do meio do evangelicalismo, né? Os lobos que podem até surgir do meio de uma igreja local. E nós fizemos na semana passada 5 perguntas. Nós abordamos 5 perguntas que nós estaremos sempre abordando em todos esses estudos. Nós vamos repetir até que os irmãos estejam muito craques em pensar logo. Quando você vê um ensinamento, quando você alguma coisa no YouTube, quando alguém repassa um ensinamento no WhatsApp, como o irmão Cides me chamou outro dia e me mostrou uma coisa que foi passada, e rapaz, parece tão bom, tão bonito que foi passado. Aí no final você vê que quem escreveu foi Allan Kardec. Eu acho que foi o senhor, né? Que mandou isso, Allan Kardec, que é o pai do Espiritismo, né? Que é uma das coisas que nós vamos tratar aqui pela frente. Então, a gente precisa ter esse discernimento, né? Como o irmão Cides teve nesse momento. E para termos esse discernimento, a gente tem que fazer pelo menos essas 5 perguntas. O que essa pessoa, ou esse ensinamento faz com Cristo? O que faz com o Evangelho? O que faz com as Escrituras? Qual é a sua, eu escrevi errado aí, qual é a sua atitude para com a igreja local? E quais são os resultados na vida da pessoa ou do grupo, certo? Que se trata. Então, essas perguntas são chaves para a gente fazer. E você vai ver, nós vamos encontrar aqui, nós vamos descobrir que ao examinarmos esses grupos, nós vamos descobrir que em um ou vários desses aspectos, dessas categorias, Cristo, o Evangelho, as Escrituras, a igreja local e questão de resultados, o caráter, vai ter falhas, certo? E por isso que são grupos ou ensinamentos ou doutrinas ou ministérios que a gente deve evitar. Agora eu quero conversar hoje, às vezes as pessoas podem se surpreender que eu vou começar onde eu vou começar. Nós vamos começar a falar sobre um local chamado Distrito Queimado. Aí eu coloquei na sua apostila um mapa. Esse mapa é do estado de Nova York. Aí vocês que não conhecem a geografia, a cidade de Nova York é esse pontinho bem aqui embaixo. A cidade. E essa parte aqui é o estado. Essa parte colorida do mapa é um lugar que se chama o Distrito Queimado. O Distrito Queimado foi o centro de muito movimento religioso no século XIX. Na verdade, do final do século XVIII para o século XIX, ou seja, 1790 até 1840. Que houve esse movimento religioso que se chama o segundo grande reavivamento. É uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Houve um primeiro grande reavivamento no início do século XVIII, que foi uma obra de Deus. Grandes homens como João e Charles Wesley, 2 irmãos, João e Charles Wesley, George Whitefield e Jonathan Edwards. E nós temos a biografia de Jonathan Edwards lá dentro da nossa biblioteca. Recomendo muito essa leitura. Homem grandemente usado por Deus para efetuar um reavivamento. Ele pregou a mensagem pecadores nas mãos de um Deus irado, onde ele basicamente leu o texto, né? E Deus usou de uma forma que pessoas estavam chorando o que precisa. Ele nem conseguiu terminar o culto, né? O que eu preciso fazer para ser salvo, né? O sonho de todo pastor é ter uma reação dessa a uma pregação. Mas isso não foi resultado de nenhum método que ele usava. Ele simplesmente chegava e pregava a palavra e Deus usou, né? Então,
Esse é o primeiro grande reavivamento. No final daquele século e no início do século XIX, houve outro reavivamento, chamado segundo grande reavivamento. Agora é um pouco diferente. Houve muita coisa boa que aconteceu. Muitas pessoas se converteram, pregadores bons que surgiram, mas o aspecto era diferente. Não era mais um reavivamento baseado na exposição das Escrituras, e sim um reavivamento baseado na emoção. E uma das pessoas mais chaves é a pessoa que nós vamos estudar hoje, chamado Charles Finney. Eu nunca vou esquecer o momento lá quando eu trabalhava no Seminário Batista do Cariri, e um dos meus trabalhos era entrevistar novos alunos que estavam chegando. Aí chegou um novo aluno chegando para ser ele preparando para ser pastor, né, supostamente. Aí eu perguntei para ele, me diz aí seu testemunho. Ele disse, pastor, eu estava orando a Deus um dia e de repente eu senti uma paz. Eu senti uma coisa e a partir daquele momento eu sabia que eu era salvo. Agora, deixa eu dizer que muitas vezes com a salvação vem sentimento, né? A gente, principalmente se a gente tem noção do pecado que nos condena e a salvação que Cristo nos traz, isso realmente emociona a gente, né? Realmente emociona a gente. Mas essas palavras, não, eu estava orando um dia, eu senti uma paz e eu sabia que era salvo. Fazer um teste aqui. Como é que nós somos salvos em Jesus Cristo? Como? Pelo seu sangue, mas nós, pela graça, sois salvos mediante a fé em Cristo. Nós somos salvos pela fé e não pela emoção. Então, quando eu me converti, eu não lembro de ter tido, né? E assim, muitas vezes, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, quando eu pergunto, me conta sobre sua salvação, a primeira pergunta que vem, a primeira resposta é a emoção envolvido com isso. Senti uma paz. Deus me fez. Eu estava chorando de alegria. E assim, vocês já têm ouvido isso? Eu tenho, né? Muito. Então. Às vezes as tribulações elas são pesadas, mas pelo amor de Deus e até que a gente tem, a gente passa por elas de uma maneira mais suave. Sim, sim. Se não fosse essa fé e o amor dele para conosco, não seria bem difícil. Seria. As tribulações às vezes são muito pesadas. São. E assim, quando a gente passar pelas tribulações, Deus nos dá aquela paz, né? Mas a base da minha fé não é que eu me sinto bem. A minha fé não está nos meus sentimentos. Nem nas coisas, porque eu posso acordar o dia e eu estou sentindo muito ruim, né? E aí, cadê minha fé? De onde vem isso? Porque isso não é bíblico. A dependência, essa questão emocional na hora da salvação, essa dependência, de onde veio isso? E isso vem de um sujeito que nós vamos conversar sobre ele aqui, chamado Charles Finney. Esse nome é importante. É interessante que você lembre desse nome. Quem era? Charles Finney. Pensa em fino, e se você olhar a próxima imagem, não dá para ver, mas ele era fino mesmo, ele era maguinho. Então, pense nesse nome, Fino, né? Charles Fino. Charles Finney, ele era um advogado, certo? Ele é advogado e ele se converteu. E se convertendo, logo foi pregar. E ele continua sendo muito popular, muito lido, muito imitado nos meios evangelísticos, principalmente em se tratando de evangelismo. Irmã Val, nos seus estudos, na sua atuação com crianças, você já se deparou com esse nome? Sim, mas faz algum tempo. É. Lá no seminário da USP, eu pude estudar na fé.
Da PEC. Quando o pastor Gilberto tem uma matéria só sobre feitas heresias. E falou sobre Finney. Interessante, porque ele é muito, em áreas de evangelismo, e até evangelismo com crianças e tudo, ele é muito citado. Por quê? Porque ele era um evangelista aparentemente muito bem sucedido. Pregou diante de milhões de pessoas, né? Milhares de uma vez. Né? E muita gente se convertendo no seu ministério. Agora, quando a gente vai analisando o ministério de alguém e o trabalho de alguém, nós precisamos fazer pelo menos 5 perguntas. Quais são? Estão lá escritos. O que faz com Cristo? O que faz com o Evangelho? O que faz com as Escrituras? Quais são as que colocam a igreja local e quais são os resultados na vida das pessoas? Certo, muito bem. Como eu disse, eu vou voltar para essas questões. Vamos olhar um pouco sobre Finney. Primeiro vamos olhar a sua conversão. Ele, como advogado, estava estudando. Ele viu que no estudo da lei citava muito as Escrituras, então começou a ler as Escrituras. Nada mal, né? Excelente. Ele começou a ler, as Escrituras começaram a ter seu efeito na sua vida. Agora, eu vou chegar e dizer, é bem possível que esse homem seja crente. Eu não vou aqui dizer que ele não era crente. Eu vou dar mais chance para ele, certo? Do que eu dou para os líderes das outras seitas e heresias que nós vamos estudar. Eu estou incluindo ele porque ele introduziu umas coisas perigosas no meio evangélico que ainda existem, certo? Então, vamos ler sobre a sua conversão. O que Charles Finney fez com o Evangelho? Essa pergunta que nós vamos fazer. Em termos de Cristo, ele era ortodoxo. Da Trindade, essas coisas, ele era ortodoxo, ele cria da forma que a gente crê, né? Mas ele abordou a conversão como sendo principalmente uma experiência emocional. E vamos ouvir o seu próprio testemunho. O que ele falou? Ele diz, o Espírito Santo desceu sobre mim de uma maneira que parecia atravessar-me corpo e alma. Ele usa termos como o amor líquido e onda de eletricidade. E disse que ficou chorando incontrolavelmente. Agora eu gostaria de perguntar para vocês, na hora da sua conversão, por emocional que seja, houve alguém aqui, entre os irmãos, que pode dizer, não, para mim, foi como se fosse uma onda de eletricidade? Não. E para mim também não. Né? E foi mais. Além disso, ele disse ter uma visão do próprio Cristo. Pareceu-me que o vi, quer dizer, viu o Cristo, né? Como alguém veria qualquer outro homem. Ele não disse nada, mas me olhou de uma maneira que me derrubou completamente aos seus pés. Então essa é sua experiência de salvação. Vocês estão notando alguma coisa que está faltando aqui? Porque salvação vem quando nós ouvimos e deparamos com a palavra de Deus, e isso houve, no caso dele. Mas onde nós nos arrependemos dos nossos pecados e onde nós colocamos nossa fé nele. Agora, o que é necessário para a gente colocar nossa fé nele? Ouvir a palavra. Isso, irmão. E crer nessa palavra. É necessário eu ver Cristo pessoalmente na minha frente. É necessário eu sentir como se fosse uma onda de eletricidade. Eu ficarei um pouco preocupado, né? Não querendo desmerecer a experiência do homem, mas sabe quando eu senti isso? Que ele está falando, uma vez eu estava na fazenda do meu avô e ele tinha uma cerca elétrica. Sem eu saber, eu toquei, aí sim. E se eu tivesse continuado, eu teria visto Cristo nesse mesmo horário, certo? Isso, irmãos, e o problema não é, e vamos supor realmente ele teve essa experiência. O problema não é que ele teve essa experiência, mas que esse tipo de experiência se tornou central da teologia dele.
Então, para ele, a salvação tinha que ser uma coisa experiencial, que marcasse, assim, de uma forma emocional, além de ser uma transformação interna. Então, o que aconteceu? Como é que isso surgiu? Ele começou a inventar. Agora, isso é outra coisa. Vamos só dizer, nas qualificações de pastor, em 1 Timóteo, certo? Diz que uma das coisas é que um pastor, um diácono, não seja neófito. Charles Finney, no momento que ele se converteu, se achou qualificado para pregar. No outro dia, ele chegou no escritório dele e ele chegou um cliente dele e ele falou para o cliente: desculpe, eu não vou mais poder pleitear a sua causa, porque Cristo me contratou para pleitear a causa dele. Primeiro, como se Cristo precisasse de alguém para pleitear a causa dele, né? Mas ele se colocou no lugar de advogado de Cristo. A gente vai ver isso, como isso influenciou o seu pensamento também na sua pregação. Mas ele começou logo a pregar, sem dizer: olha, eu me converti agora, eu tenho muita coisa para aprender, eu vou sentar sob o ministério de algum pastor durante no mínimo 2 anos para aprender. Não, ele foi. E ruim é que ele começou a, entre aspas, ganhar almas. Então, diante do sucesso não tem argumento. E os pastores da época que chegaram e disseram: não, espera aí, tem umas coisas preocupantes. Os pastores da época, ele xingava. Não, essas pessoas estão impedindo o meu progresso. O que ele falava. Então, o que ele fez? Na sua pregação, ele que começou uma coisa que é muito comum até em nosso meio. É das pregações com longos apelos emocionais depois. Longos apelos, onde o pastor prega, terminando de pregar: tem alguém que quer aceitar Jesus Cristo? Hoje pode ser o último dia, hoje pode ser sua última chance. Tudo bem, essas coisas são verdade. Mas você vai continuando. E outra coisa, a ideia de que para se converter naquele momento é necessário vir para frente. Ele colocou um banco na frente, ele chamava esse banco do banco dos ansiosos. Aí ele colocou esse banco lá e vem para frente. E assim, virou quase como se fosse uma marca de honra. Eu fui na frente nesse culto. E até hoje, muitos pastores e pregadores começaram a usar essa tática. Né? E até hoje, o Billy Graham, famoso para isso. Até hoje, é ponto de orgulho. Eu pergunto: você se converteu quando? E a pessoa diz: eu fui na frente num culto de Billy Graham. Mais uma vez, ok, legal, mas essa não foi minha pergunta. Como foi sua conversão? Porque segundo a palavra de Deus, não é indo na frente num culto que se converte. É crer no nome do Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Por isso que raramente eu faço apelo. Dificilmente eu faço apelo, porque eu não quero confundir as coisas. Eu prefiro que uma pessoa que se converte sentado ali no culto e eu nunca saber, do que uma pessoa chegar aqui, fazer uma conversão, entre aspas, baseada na emoção e sair seguindo sua vida. Eu posso colocar uma marca na Bíblia: 3 pessoas se converteram no culto, eu nunca mais vou ver a cara da pessoa, mas está lá como registrado de convertido. Certo? Essa questão dos apelos emocionais sem fim começou com Finney. E isso veio porque ele não teve instrução bíblica, ele simplesmente pegou as táticas que ele usava no tribunal e trouxe para a sua pregação. Né? Os apelos emocionais ao júri. Né? E o júri teria que ter algum resultado. Ele fez a mesma coisa. Cristo é como se fosse o réu, no caso, e a plateia é o júri. Ele está pleiteando a causa de Cristo. O que ele fez com as Escrituras? Como eu falei, a pregação de Finney não era a exposição de um texto. Ele não pegou e abriu a palavra de Deus e falou: a palavra de Deus diz isso, isso, isso. A pregação dele era o quê? Lógica, raciocínio humano
e chegando a uma conclusão que a pessoa deveria se converter. Isso faz com que a gente tenha convertidos racionais. Eu concordo racionalmente, mas a fé não é isso. Não é apenas isso. Sim, eu concordo racionalmente, mas de uma forma lógica, mas ao mesmo tempo eu estou depositando minha fé na pessoa de Cristo. Então, eu já falei o que Charles Finney fez com a igreja local. Para Finney, a igreja local existia para promover o reavivamento e não vice-versa. Ele viu a igreja e a sua rigidez como impedimentos à sua agenda de reavivamento. Então, em vez dele servir a igreja local, na mente dele, existia para servir a ele, servir o programa dele. E quando as igrejas locais não entravam no programa dele, ele descartava. Eu tenho, infelizmente, participado de ministérios que são assim até hoje. Inclusive um que minha família participava, que o fundador desse ministério era discípulo, não na mesma época, mas discípulo da leitura das ideias de Finney. E as primeiras coisas que eu aprendi de Finney eram desse homem, era tudo elogio. Né? Só que quando a gente começa a estudar realmente, a gente vê essas coisas. E esse líder era assim, a igreja local vai impedir nosso trabalho. Deus está trabalhando aqui com a gente e não na igreja local. A igreja local é que impede. Ok. Quais foram os resultados do ministério de Finney? A outra pergunta que a gente faz muitas conversões emocionais nos cultos, que essas conversões eram rasas ou falsas. Uma pessoa reage emocionalmente, vem para frente, até chorando, lágrimas, senta naquele banco ou se ajoelha, é convertido, a gente marca na Bíblia. Mas depois vai para casa e não tem mudança nenhuma. Lágrimas não significam transformação de vida. Eu já tive uma pessoa sentada na minha varanda, em lágrimas, eu quero voltar para Deus, e no outro dia ele estava no mundo. No outro dia. Então, essa coisa emocional é muito perigoso basear seu ministério. Existia uma ênfase em mudança social, certo? Então, em vez de procurar a mudança interna da pessoa, procuraram a mudança externa da sociedade. Ele pregava, interessante, que ele pregava uma doutrina de aperfeiçoamento cristão, ou que seja, uma pessoa pode atingir nessa vida a perfeição. Isso é antibíblico. A Bíblia nos fala que Deus está nos aperfeiçoando, né? Quem começou uma boa obra há de completar, ou há de estar completando. Mas nós sabemos que nós estaremos finalmente aperfeiçoados quando nós estamos diante de Jesus Cristo. Aí sim. Esse é um erro de uma pessoa sem treinamento na palavra de Deus. E sem discernimento. Se ele tivesse ficado, em vez de entrar logo no ministério, eu vou esperar 2 anos, eu vou fazer o curso bíblico lá no Coroado, eu vou, né? Aí sim. Mas sem nenhum treinamento ele chega a essas soluções. E uma pessoa que vai com essa expectativa, sem ler, por exemplo, Romanos capítulo 7, onde o próprio apóstolo Paulo diz, olha, aquelas coisas que eu quero fazer não faço, e a que eu não quero eu faço. Miserável homem que eu sou, pecador. O próprio apóstolo Paulo escrevendo isso e dizendo sua dependência total, mesmo depois de crente, na graça de Deus. Mas ele pega e prega essa doutrina herética. E o que isso faz com uma pessoa? Uma pessoa que é convertida com a expectativa de, eu vou chegar ao ponto de perfeição total, e não chega. Depois de 10, 15 anos, não chega. Se encontra pecando todo santo dia. O que isso faz com a pessoa? Desanima, desencoraja. Diz, eu fui vendido uma coisa falsa.
abandona. Pessoas convertidas à base da emoção. Essa conversão não dura. Interessante que o próprio Finney, depois, porque esse reavivamento, onde houve grande crescimento, na verdade, terminou em 1840 um pouco. Finney viveu até 1875. Para o final de sua vida, ele visitou essa região chamada Distrito Queimado. Ele visitou esse distrito. Ele disse que o estado de muitas das pessoas e muitas das cidades, muitas das comunidades onde houve esse grande reavivamento no tempo dele, ele mesmo admitiu que o estado desses lugares era pior, as pessoas mais frias, o pecado mais em evidência do que antes que ele veio a primeira vez, na época. E essa frase, distrito queimado, começou significando assim, um distrito onde o Espírito de Deus está trabalhando. Mas depois se tornou, a dizer, um distrito que está totalmente esgotado, espiritualmente. E se você conhece, se você olhar esse mapa, esse mapa, eu coloquei aqui, e aqui embaixo, aqui nesse pontinho aqui, mais ou menos, é uma cidadezinha que se chama Addison. Essa cidade de Addison é onde meu pai pastoreou durante 16 anos. Eu fui criado. Então eu conheço muito essa região, essa área. Todos esses distritos e locais eu conheço. E eu posso afirmar, espiritualmente é uma área muito fria. Deus está trabalhando lá. Tem igrejas boas. Inclusive a nossa igreja, que eu fui, que o nosso preletor do Retiro é pastor dessa igreja agora, foi fundado em 1827, ou seja, quase 200 anos atrás, e no auge desse momento, desse reavivamento, que a igreja foi fundada. Então, Deus usou e muita coisa interessante aconteceu nessa época. Mas o legado de Charles Finney e esse distrito é um legado trágico. Porque ele introduziu esses conceitos no mundo evangélico e essas coisas têm contribuído. Então, essa necessidade de uma experiência emocional. Depois, no início do século XX, o movimento carismático pegou isso. E isso casou muito bem com seu segundo enchimento do Espírito Santo, que tem que ser uma coisa emocional, né? O que eu ia dizer? Sim, é porque essa última parte, irmãos, eu vou refazer quando chegar em casa. Eu não fiquei contente com essa última parte aqui. A outra coisa que eu não coloquei é que essa região virou o berço de seitas. E nós vamos estudar 3 seitas, começando na próxima semana, 3 seitas que começaram nesta região. E que o Finney contribuiu para esse ambiente onde essas 3 seitas encontraram terrenos férteis. Por que terrenos férteis? Porque um povo sem discernimento. Um povo fissurado no emocional. Um povo que estava prestes a aceitar, isso é chave, aceitar a palavra de homem além das escrituras. Porque as mensagens de Finney era a lógica dele. Ele abria a palavra de Deus e tudo, mas era a lógica dele. E nós vamos examinar 3 religiões que têm criado ou as suas próprias escrituras, ou, em caso de uma outra tradução das escrituras, para caber com a doutrina deles, ou em outro caso, pegou as escritas de sua profetisa e colocado ao mesmo nível das escrituras, certo? E isso tudo não é por acaso, que isso tudo veio daquela mesma região, certo? Então eu ia começar logo com esses 3 grupos, mas depois disse não, que são os mormons, os testemunhos de Jeová e os adventistas. Mas eu disse não, vamos começar dando esse pano de fundo e como uma pessoa que era evangélica, mas sem discernimento, contribuiu para tudo isso. Certo? Então, qual é o ponto disso tudo? Irmãos,
É muito bom vir para a igreja, é muito bom sentir aquele calor humano, é muito bom termos essa comunhão que nós temos aqui na Igreja Batista Eguá Ebenezer. Mas nunca se esqueçam que uma das coisas mais importantes que acontece aqui é ensino da palavra. E esse ensino da palavra é importantíssimo para que não haja naufrágio da nossa fé. Amém? Ok. Vamos desligar aqui.